Bom dia, gente. Vocês estão acordados? Se tem alguém com cara de sono aí do seu lado, dá uma lambida na orelha dela que ela acorda, certeza absoluta, e você também. Gente, que alegria estar aqui. Obrigado, gente. Os pastores, né, Fernando e Sônia, eles estão fora, eles estão acompanhando aí o finalzinho da gestação da Júlia, que está para nascer aí nas próximas semanas, a Isabel. E eles também provavelmente devem assistir, acompanhar aqui, e com certeza estão celebrando conosco esse tempo. Mas na ausência dele, nós estamos aí, os pastores aqui, pastoral, a gente tem compartilhado um pouquinho sobre essa mensagem que Deus nos deu para esse ano, de boas notícias, ou boas novas, ou o Evangelho. Vira para quem está do seu lado e fala assim: esse é o ano de boas notícias. Vira para outra pessoa e diga assim: esse é o ano de boas notícias. Se você tiver acordado o suficiente para virar o seu pescoço para trás e falar para a pessoa de trás: esse é o ano de boas notícias. Boas notícias, boas notícias. Eu sei que nós já fomos ministrados aí nas últimas semanas, em dezembro mesmo, o pastor Fernando compartilhou bastante sobre esse tema, mas eu queria entrar profundamente sobre a essência do que é boas notícias ou boas novas. Quando a gente fala sobre o Evangelho, o que é o Evangelho? Será que o Evangelho de fato são aqueles 4 livros que tem na Bíblia? Será que o Evangelho de fato é uma mensagem específica que Jesus trouxe apenas para um povo, apenas para um momento? Será que o Evangelho é uma realidade que eu conquisto? Será que boas notícias é algo para esse ano? Ou será que boas notícias é algo para toda a nossa vida? Porque se o Evangelho são as boas notícias, nós estamos aqui falando que 2025 é o ano das boas notícias. Mas deixa eu avisar, porque tem uma outra notícia maior do que essa. Está preparado? De que Deus nos chamou para vivermos uma vida de boas notícias. Você entendeu o que eu estou falando aqui? Eu queria que vocês me ajudassem a pregar. Então, se você concordar comigo, assim, dá um glória a Deus, dá um aleluia, levanta aí e fala: é isso. É isso. Abre sua Bíblia em Romanos, o capítulo 3. No versículo 21 até o 26. O apóstolo Paulo vai dizer, nessa carta aos Romanos, a partir do versículo 21, no capítulo 3, diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, que é independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Difícil isso, né? O apóstolo Paulo era complexo, ele era profundo nas palavras, mas tem uma palavra aqui no meio que me chama muita atenção e que às vezes nós estamos familiarizados com ela, mas não entendemos a profundidade dela. E eu vou contar uma história para você entender. Um amigo meu que mora no Rio, ele pegou um Uber
E ele falou assim, você pode levar ali perto do Cristo Redentor? Daí o Uber falou assim, aquele Cristo gente boa que fica com o braço aberto esperando a gente para ser abraçado, né? Aquele Cristo que abraça a gente, aquele Cristo legal que abraça a gente. E aí ele começou a falar assim, meu irmão, é o Cristo Redentor. Ele falou assim, é o Cristo Redentor, o Redentor que é o abraço. Aí ele falou assim, meu irmão, você sabe o que significa redenção? Pergunta para quem está do lado assim, você sabe o que significa redenção? Porque a gente às vezes se acostuma com símbolos, a gente se acostuma com algumas imagens que representam algumas coisas, mas nós nos esquecemos do que essencialmente elas significam para nós. A palavra redenção significa libertação por pagamento de dívida. A pergunta é, se Cristo é o Redentor, significa que Ele pagou a dívida de alguém. Se Cristo é o Redentor, significa que Ele salvou a gente de alguma coisa. E a pergunta é, do que Cristo nos salvou? Porque nós estamos falando que existem boas notícias. E de fato, nós cremos que quando nós estamos em Cristo, nós somos surpreendidos por boas notícias. Mas a pergunta é, você compreende que nós estávamos perdidos sem Jesus? E se não fosse a boa notícia dele vir até nós, por sua graça, e nos salvar, nós não teríamos nem vida para contar hoje? Ele é a boa e a maior e a melhor notícia que eu e você podemos ter por toda a vida. Está entendendo? Virei para quem está lá e falei assim, Ele é a nossa boa notícia. Nós gostamos de receber boas notícias, mas e se eu te dizer que a melhor notícia que você poderia receber na sua vida, você já recebeu? Cristo veio até nós, habitou entre nós, Ele se fez carne, Ele morreu pelos seus pecados, Ele pagou a sua dívida morrendo na cruz do Calvário e nos salvou de uma condenação de morte e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, um reino de vida que nunca acaba. Essa é a boa notícia do Evangelho do Reino. Jesus é a boa notícia para mim e para você. Ele nos amou, como nós cantamos. Ele nos salvou, Ele nos libertou e Ele nos deu vida eterna. Ele é a nossa boa notícia. Por quê? Para que Jesus nos salvou? Você parou para pensar nessas perguntas? Por que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? Por que Jesus teve que sangrar até o fim? Por que Jesus morreu por mim? Por que Jesus me salvou? Para que Jesus me salvou? Alguém já fez essa pergunta para si mesmo? Eu já fiz. Porque eu não mereço isso, eu não preciso disso. Mas por que Jesus nos amou? E essa é a beleza do Evangelho da graça. Essa é a beleza do Evangelho do Reino de Deus. Quando nós falamos em João, no capítulo 3, quando nós falamos esse texto, no versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morresse. Deus não só te salvou do pecado, Deus te salvou da morte. Deus não só te salvou para você ter uma vida de boas uma vida recebendo boas notícias. Deus te salvou e por isso agora você carrega boas notícias. É curioso porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que o desejo de Deus sempre foi que o seu povo fosse uma boa notícia para as nações. Mas nós estamos muito mais encarregados em buscar boas notícias do que sermos boas notícias. Porque para você ser uma boa notícia, você precisa estar cheio de uma boa notícia. E a boa notícia é Jesus.
Jesus quer te salvar e te encher de uma boa notícia. Coisa que entendem o que eu estou falando? Amém? Quando nós olhamos essas coisas aqui que o apóstolo Paulo está falando, e fazemos essa pergunta para nós mesmos: por que ele nos salvou? Nos salvou do quê? Nos salvou para quê? Por que a cruz é um ato de amor de Deus nos salvando? Por que ele morreu por nós? E a frase que resume tudo isso é que todos nós precisamos de um Redentor. Todos nós precisamos, mais do que um Cristo que simplesmente nos abraça de forma figurada, né? O que nós precisamos é do Cristo crucificado, o Redentor. Aquele que morreu para nos salvar. Aquele que morreu para nos salvar de nós mesmos. Aquele que morreu para nos salvar do nosso pecado. Aquele que morreu para nos salvar da condenação do pecado que havia em nós, que produzia morte. Aquele que morreu para nos salvar de uma perspectiva caída. Vocês estão com cara triste, eu estou falando algo para a gente ficar feliz. Ele morreu para nos salvar. Não é para a gente ficar triste. Eu lembro que eu estava agora na primeira vez que eu fui para Paraíba, em julho do ano passado. Eu lembro que eu entrei na casa de uma senhora que ela parecia minha avó, e eu fiquei quebrantado. Eu até postei foto, eu mandei para o meu pai, falei: pai, olha, essa senhora parece a avó. E eu fiquei tão quebrantado com ela, e ela tinha na sala dela uma imagem de um Cristo sofrido, sangrando assim, triste. E eu lembro que eu falei para aquela senhora, você acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário pela senhora? Ela falou: eu acredito. Eu falei: mas você acredita que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à direita de Deus Pai, vivo e vivaço? Ela falou: eu acredito. Eu falei assim: você acredita que Ele vai voltar para nos buscar vivo, e Ele não vai estar com aquela cara ali? Ele vai vir exultando em alegria por cumprir o plano de Deus. Ele vai vir para resgatar aqueles que são seus, aqueles que foram salvos pelo sangue, mas que celebram a alegria da salvação eterna. Meu irmão, isso me deixa maluco. Porque de fato o Evangelho é loucura para esse mundo e sabedoria para aqueles que creem. O mundo não entende o porquê nós vivemos isso aqui. O mundo não entende o porquê nós passamos por lutas, mas nós estamos ancorados nisso aqui. Não é porque nós recebemos boas notícias enquanto nós vivemos, mas é porque a história recebeu uma boa notícia que hoje nós cremos, e é suficiente. Jesus está vivo. Todos nós precisamos de Jesus Redentor. Todos nós precisamos. Mas espera aí, por que eu preciso de um Redentor? Você falou que redenção é libertação por pagamento de dívida. Então você está falando: se eu preciso de um Redentor, é porque eu estou endividado? É porque eu estou em dívida com alguma coisa? Meu irmão, sem Jesus você está endividado. Endividado? Sem Jesus você está em dívida. Sem Jesus você está em dívida para com Deus. Como assim? Quando nós olhamos desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós percebemos como o desejo de Deus é revelado em salvar o homem do pecado, em salvar o homem da solidão do pecado, em salvar o homem da angústia do pecado, em salvar o homem de si mesmo. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que se o Evangelho ele entra na história como uma boa notícia, é porque de fato existia uma má notícia. Não existe boa notícia sem existir uma má notícia. E qual que é a má notícia? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a nossa condição sem Jesus.
Essa era a má notícia que pairava sobre a história da humanidade antes de Jesus vir e pagar a minha e a sua dívida. Nós éramos uma causa perdida. Quem aqui, ao olhar para a sua história, ou olhar para algumas pessoas ao seu redor, fala assim, isso aí só Jesus na causa? Eu posso falar por experiência de causa. Eu era essa pessoa, só Jesus na causa. Minha mãe teve muito problema comigo para eu poder ir na igreja, né? Eu fui obrigado muitas vezes. Só Jesus na causa. Eu lembro que eu olhava para o meu pai e eu falava assim, meu Deus, só Jesus nessa causa. Eu nunca vou esquecer no dia, meu pai nunca, assim, minha mãe era cheia das armadilhas, né? Aí, ela veio aqui na igreja e perguntou para o pastor, vocês fazem célula? Ainda não, de jovem, né? Ela falou assim, vocês querem fazer a primeira na minha casa? Aí o pastor, sim. Aí, levou um bando de jovem na minha casa, eu não conhecia ninguém, cheguei lá, estava todo mundo lá, uma bateria na minha garagem com coisa de som, e ali eu tive uma experiência com Jesus por meio do corpo. Aquele dia, eu recebi salvação, porque pessoas foram boas notícias. E então a gente começou uma jornada em casa. Eu lembro que foi uma dificuldade de trazer minha irmã, e depois ela se afastou e voltou, e aí ficou aquela coisa. E meu pai, lembro que meu pai tinha vez, a gente saía de domingo para ir para o culto, e meu pai ficava em casa. E a gente saía e ele falando mal. Ah, vocês vão lá dar dinheiro pro pastor. Ah, vocês vão lá, não sei o que lá. Ah, vocês vão lá, vocês estão tudo malucos, estão bitolados demais. E meu pai era grosso. Você olha meu pai hoje ali na frente, pamonha, chora por tudo. Ninguém imagina, briguento, ranzinza, chato pra caramba, perfeccionista, tinha suas coisinhas, ninguém podia tocar nas coisas dele. Enfim, você mastigava fazendo barulho e falava assim, olha eu, chato. Mas Deus ama os chatos. Olha para quem está do teu lado e fala assim, Deus ama os chatos. Há esperança para você. Uhul! Todos precisam de redenção. Gente, a gente ficou 6 anos orando e falando para meu pai, vamos. E ele nada. Aí teve um dia. Ele virou para a gente e falou assim, eu vou. E aí naquele domingo abriu as inscrições para um negócio que a gente chama Encontro com Deus. Aí a gente falou, pai, vai ser bom. Daí ele falou, se eu for e nada acontecer, eu nunca mais piso numa igreja. Aí meu pai foi. E a gente por trás, né, da história, Deus é a última chance. Mas a verdade é que Deus tem um plano melhor. A gente canta, mas é difícil de acreditar. A gente canta, a gente olha para a nossa história, a gente fala assim, está tudo perdido, não faz mais sentido. Só Jesus na causa, mas às vezes nem Ele na causa, né? A gente fala, nem Jesus na causa. Eu lembro do meu pai descendo, a gente naquela época fazia um acampamento, dormíamos, né? Nesse retiro. E eu lembro do meu pai, eu já estava desacreditado, eu nem fui receber ele lá na frente. Eu estava ali no fundo, era aqui nesse salão, nem tinha essa galeria aqui. Eu lembro que meu pai entrou com uma fita amarrada, escrito Jesus. Eu nunca tinha visto meu pai dançar, em 18 anos. Meu pai entrou dançando com bexiga na mão. Estava ridículo. E eu lembro que eu falei assim para mim mesmo, eu nunca vou desistir daquilo que o Senhor nunca desistiu. Não desista da sua casa.
Não desista dos seus amigos, porque Ele não desistiu de você. A palavra diz que Ele amou e amou até o fim aqueles que eram seus. E essa é a boa notícia que nos toca e nos move. É como o apóstolo Paulo diz, enquanto ele está pregando ali nas cidades da Grécia, ele diz: aqueles que nem conheciam a Deus, é por Ele que nós vivemos e nos movemos. É por causa dessa boa notícia, que mesmo diante das más notícias nessa era, nessa vida aqui, nós temos algo que preenche o nosso interior, que é boa e é nova. É o Evangelho. É que Jesus nos amou, Ele perdoou as nossas dívidas, Ele nos deu vida eterna, e todo aquele que crê nele não morre. E o que eu mais desejava isso era que meu pai experimentasse isso. Mais do que a gente ter uma família legal, mais do que a gente ter uma qualidade de vida, porque é possível a gente receber boas notícias em 2025 sem crer na boa notícia que nos salva de uma vida inteira com Ele. É possível você ser repleto de presentes e talvez ficar aqui quando o maior presente voltar para nos buscar, porque aquele que não crer em Jesus perece, morre. Mas aqueles que creem que Ele é o Salvador, o Redentor, aquele que justifica a nossa alma, que alinha-nos ao plano que nós cantamos aqui, que é bem melhor, é infinitamente, é incomparável, maior do que o nosso. É por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Você não está aqui simplesmente porque alguém te convidou, mas é porque Jesus está aqui. Algo te fez vir aqui, e algo que o mundo não pode te dar. Porque se você encontrasse no mundo, você não estaria aqui. Porque esse é o povo de Deus. Jesus, ainda bem que eu vim. Jesus quer nos salvar, porque nós éramos uma causa perdida. Vira para quem está falando assim: você era uma causa perdida. Aproveita agora e fala com vontade: você era uma causa perdida. Fala com gosto agora. Mas por que a gente era uma causa perdida? Eu não fiz nada de errado. Ô Rafa, você está falando que eu sou uma causa perdida, mas eu sou um cara correto, eu sou uma pessoa justa, eu não faço nada de errado. Deixa eu dizer para você, não é uma questão do que você faz, é uma questão de natureza. Como assim natureza? Se nós olharmos em Gênesis no capítulo 1 e 2, nós percebemos que Deus está criando todas as coisas, e Ele cria o homem segundo a sua imagem e semelhança. Mas no capítulo 3, esse mesmo homem peca. E pasme, Adão não é o nome do primeiro homem. Adão significa o primeiro homem. A palavra Adão não é o nome de Adão. A palavra Adão significa o primeiro. Ele é o primeiro. A questão é que o primeiro foi deformado. A questão é que o pecado deformou o primeiro. Então em Romanos 5 vai dizer que por causa do pecado de Adão, a iniquidade foi se multiplicando, porque o molde ficou torto. Então não é uma questão do que você faz hoje ou não. O molde que te gerou, ou nos gerou até aqui, estava torto, estava vivendo em pecado. Adão era um molde pecaminoso, ele se multiplicou e portanto multiplicou o pecado. Então não tem a ver com o que você faz ou não hoje simplesmente, mas é uma questão da sua natureza. Você nasceu torto. Torto no seu caráter, na sua essência, no seu relacionamento com Deus, no seu propósito, na sua missão, na sua identidade. Mas a questão é que o Evangelho, ele entra na história. E a palavra diz que, em Romanos capítulo 5, diz que por meio de um só homem, o pecado entra na humanidade.
mas também por meio de um só homem, a salvação, a justificação entra na humanidade. Ele pecou e nós fomos alcançados por essa iniquidade, mas Jesus nunca pecou e nos salvou e nos cobriu com o seu sangue. Por isso hoje nós podemos cantar que Ele é santo, nos aproximar do trono da graça de Deus, porque Ele está nos salvando, Ele está nos justificando, Ele está nos santificando a cada dia que nós vivemos crendo nele. Ele está nos aperfeiçoando, porque Ele é o molde perfeito. Ele entra na história e corrige a nossa rota. O homem jamais poderia corrigir a rota de Adão, mas Jesus, o segundo Adão, Ele é o primeiro de uma nova espécie. Vocês estão entendendo? Essa é a boa notícia. Deus não precisava fazer isso, mas Ele quis. Eu e você não éramos dignos disso, mas Ele quis. Nós não merecíamos esse amor, mas Deus quis nos amar dessa forma. Ele consertou o molde. Vira para quem está do outro lado, vê se o molde está meio torto ainda. Alguns mais desgastados, outros mais aperfeiçoados, mas esse é o ano da boa notícia. Sabe qual que é a boa notícia? Saúde para todos nós. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: saúde para todos nós. Sabe do que Jesus nos salvou? Do sedentarismo. Sabe do que Jesus nos salvou? Da indisciplina. Sabe do que Jesus nos salvou? Da nossa falta de amor próprio. Porque a gente fica tão preso naquilo, né? Não, ame ao Senhor sobre todas as coisas e ame ao próximo. Mas a essência é como a si mesmo. A gente quer amar Deus, amar o próximo, mas a gente se esquece de cuidar de nós mesmos. Porque você morto não consegue fazer nenhum dos outros dois. Está entendendo o que eu estou falando? Não tem como você cuidar do outro sem antes cuidar de você. Eu estava voltando de avião de Foz com a Zoe, e aí lá tem instrução. Em caso de despressurização, coloque a máscara em você primeiro e depois no outro. Por quê? Porque se você morrer, você não ajuda o outro. Você morto não vale nada. Nós estávamos mortos por causa da nossa dívida, mas Jesus derramou valor em nós. Ei. Nós não valíamos nada. Nós estávamos como uma causa perdida. Sabe o que acontece quando um carro bate e dá perda total? Significa que a estrutura dele foi danificada. Significa que a natureza dele foi danificada. Então não tem mais condição de arrumar. Não tem mais o que fazer. É como você falar assim: só nascendo de novo, viu? Para dar um jeito nessa história, só nascendo de novo. O Evangelho nos proporciona exatamente isso. Nós éramos um carro batido, perda total. Mas Jesus vem, e aquilo que não tem mais valor para o mundo, Jesus derrama o seu próprio valor, o seu sangue sobre nós. E a palavra diz que nele nós somos regenerados. Nele nós nascemos de novo. Nele nós temos uma nova vida. É uma nova natureza. O mundo talvez vai tentar te lembrar: pô, mas você era zoado, hein? Pô, mas você tinha uma vida torta, hein? Pô, mas você era estragado. Mas você vai falar assim: eu era mesmo. Você vai falar assim: eu era. Porque agora Jesus me salvou. Ele reformou o meu chassi. Ele renovou a minha história. Ele me deu um novo destino. Porque Jesus é o Redentor que eu e você precisamos. Quem aqui está entendendo aí? Você pode aplaudir a Jesus por causa disso? Uou!
Romanos vai dizer que nós éramos causa perdida por causa das nossas transgressões. Éramos tratados como criminosos sem Jesus. Pô, criminoso aí pegou demais, hein? Criminoso é forte demais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém comete um crime contra o Estado, uma infração de uma lei do Estado, essa pessoa é considerada pelo Estado e também pela sociedade como um criminoso, como alguém que é infrator, certo? Estou falando certo aqui? Se tem alguém que trabalha com alguma coisa assim, me ajuda. É isso, não é? O lance é que quando a autoridade do Estado se depara diante de uma pessoa que está em infração ou em transgressão da lei, qual é o ato imediato que esse responsável da autoridade do Estado tem para com um criminoso? O que ele tem que fazer quando ele encontra um criminoso? Tem que trazer justiça, trazer ordem. Em alguns casos, se há infração de lei, tem que trazer punição, multa. Agora, consegue imaginar comigo que Deus, no Éden, dá apenas uma lei para que o homem pudesse cumprir: não coma do fruto da árvore que está no centro do jardim, porque no dia que você comer, você vai morrer. E o que o homem faz? Ele é burro ou o quê? Por que a gente faz o que Deus falou para a gente não fazer? E aí o homem continua fazendo muitas dessas ações. E Deus fala assim, vai para cá, e o homem vai para lá. E Deus fala assim, fica, e o homem vai. E Deus fala assim, vai, e o homem fica. E a gente olha para a história da humanidade, e a gente olha para a história da Bíblia, a gente percebe que o homem é perito em fazer burrices na sua história, tentando salvar a si mesmo. E é por isso que a gente olha no Antigo Testamento e a gente percebe que talvez Deus seja mais mau. Ele é mais duro. Por quê? Porque quando o homem transgride a lei no Éden, ele não está transgredindo uma lei que foi feita por homens, ele está transgredindo uma lei que foi feita por Deus. Então qual tipo de crime ele comete? Crime contra Deus. Então quando Deus aparece na terra, diante de um homem que está como criminoso, ele tem que trazer justiça, juízo, punição, porque o homem é um criminoso, ele transgrediu a lei de Deus. E então a gente percebe que Deus começa a estabelecer juízo e muitas pessoas morrem por causa disso. Porque se o homem transgride aquilo que faz ele morrer, quando a justiça aparece, é morte. Quando Deus aparece, é morte. Ele é o justo juiz. Mas a questão é que ele enviou um advogado na história. Ei. Eu e você éramos causa perdida nesse tribunal. Nós poderíamos entrar como réu e talvez jamais ter condições de debater com esse juiz, reivindicando que nós talvez mereceríamos uma segunda chance. Mas Jesus, ele foi enviado até nós como advogado. Ele é o intercessor. Ele é aquele que se coloca na frente do réu e diz: Pai, aplica a sua justiça em mim ao invés dele. Deixa eu pagar a fiança desse criminoso. Redenção é libertação por meio de pagamento de dívida ou fiança. O que Jesus faz ao entrar na nossa história é pagar uma dívida que nós não teríamos condição nenhuma, porque o nosso crime era eterno, nós pecamos contra uma lei eterna de Deus. Então somente um preço eterno poderia quitar a dívida, senão o sangue de Jesus, aquele cujo sangue é eterno. Por isso que a palavra diz que o seu sangue cobre a multidão de pecados sobre nós, porque somente o sangue de alguém eterno poderia pagar uma dívida eterna. Eu e você não teríamos condição de nos salvar se não fosse Jesus nos salvando. Ele pagou a sua dívida. E não só pagou a sua dívida, como te colocou agora numa nova herança. Porque Jesus não fala assim: olha, deixa eu pagar a dívida dele, e mais,
vamos colocar Ele na nossa família? Você já parou para pensar que talvez o que você mais precisa hoje seria achar R$2.000 na rua? Né, eu vi esses dias um post e falei assim, nossa, estou precisando tanto achar R$2.000 na rua. E pasme, hoje eu coloquei a mão no bolso, eu não uso essa calça faz um tempão. Eu coloquei a mão no bolso e na hora que eu puxei, $5. É bastante dinheiro, vamos lá. Não dá uma alegria quando a gente acha algo que a gente nem sabia que estava lá. Quem aqui já não pegou uma jaqueta velha, entrou e falou assim, nossa, tem R$30 aqui. Não, dá um alívio no coração. É uma alegria que você não sabe explicar. Você vai contar para alguém não entende. Mas para você, nossa, obrigado Deus. É assim que funciona. São pequenas coisas que acontecem na nossa jornada e que nós não damos valor. Mas quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nós não reparamos no tamanho valor. Você sabe qual é a diferença entre preço e valor? Preço é o que foi pago, valor é o que foi recebido. Nós não temos dimensão do tamanho do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Cristo morreu quando éramos inimigos de Deus. Cristo morreu antes de nós existirmos, e a palavra diz que Ele morreu e selou a história com perdão. Ele pagou um alto preço. Mas mais do que entender o preço, é entender o valor. Porque o preço é o que Jesus depositou na cruz. Mas e o valor que nós recebemos por meio da cruz? Que valor é esse? Eu te garanto que não é um carro novo. Eu te garanto que não é uma casa nova. Eu te garanto que talvez não sejam coisas que você imagina que seja boas notícias. O valor diante do preço que foi pago é a vida eterna. É nós aprendermos a viver em uma era onde a maldade aumenta, onde as coisas acontecem e que são de mal a pior. Mas dentro de nós pulsa uma boa notícia. Ele é a vida eterna em nós. Ninguém pode roubar isso de você. Nenhuma circunstância pode remover isso de você. Você pode ter falta de dinheiro e continuar vivendo boa notícia. Você pode perder tudo ao seu redor e continuar vivendo boas notícias. Você pode estar sozinho e continuar vivendo boas notícias. Porque não tem a ver com o que está fora, tem a ver com o que está dentro. Boas notícias, nós queremos, gostamos. Mas a boa, maior e melhor notícia foi que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Há perdão disponível para você. Talvez você olhe para a sua história e fale assim, poxa, eu não mereço, não vale a pena eu crer nisso, porque eu já fiz tanta coisa errada, eu já fiz tanta coisa torta, eu me vejo como esse carro que foi detonado. Mas Jesus, Ele é a própria redenção. A palavra diz em Efésios capítulo 1, do 3 ao 12, diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Um parênteses aqui, Ele abençoou com o quê? Com todas as bênçãos espirituais. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em quem? Em quem? Vamos lá, de novo. Em quem? O verbo aqui não é que Deus vai nos abençoar. O apóstolo Paulo está dizendo que Ele nos abençoou, está no passado.
O que eu e você esperamos acontecer diante de tudo o que Jesus já fez na cruz do Calvário? O que você está esperando? Qual é a sua expectativa? O que eu e você estamos buscando por meio das boas notícias? O que a palavra está dizendo aqui é que eu e você fomos abençoados. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você é uma bênção. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Nele temos o perdão dos nossos pecados, nele temos redenção. É por causa de Jesus que nós fomos libertos. Não. Me ajuda. Nele você foi liberto. Nele você foi salvo, nele você foi perdoado, nele você foi justificado, nele você foi reconciliado, nele você foi santificado, nele você tem vida para sempre. Aleluia! Ai, meu Deus. E por último, para nós entendermos o porquê eu e você necessitamos desse Redentor, porque nós precisamos desse Salvador, é que há uma distinção entre perdão e desculpa. Deus não quer desculpar você, Deus quer te perdoar. E tem uma grande diferença entre perdão e desculpa. E tem um livro do C.S. Lewis que chama O Peso da Glória. Ele descreve essa distinção. O livro diz assim: perdão e desculpa são duas coisas tão banais no uso que nem desconfiamos da diferença entre elas. Em um certo sentido, perdão e desculpa são quase opostas. O perdão nos diz: ok, você fez isso, mas eu aceito o seu pedido de perdão. Não jogarei isso na sua cara e seremos do mesmo jeito que éramos antes. Já a desculpa fala: eu percebo que você não podia evitar, sei que realmente você não queria fazer isso, você não é culpado. Assim, um ato falho sem culpa precisa de desculpa e não de perdão. Da mesma forma, boas desculpas não precisam de perdão, já que o perdão exige culpa. E se você quer ser perdoado, não há desculpas para o que fez, pois pedir perdão é assumir a culpa. Porém, isso não invalida a possibilidade de haver os dois ao mesmo tempo. O problema está em pedirmos desculpas para aquilo que exige perdão. Sabe o que é perdão? É alguém assumir as consequências dos seus erros para que essas duas partes voltem a ser o que era antes. Perdão é reconciliação e paz. Muitas vezes nós não sabemos lidar com perdão, porque nós avaliamos muito as nossas feridas, nós avaliamos muito as nossas perdas ao perdoar. Nós negociamos o tamanho desse perdão, até onde ele vai. Precisa ver, né? Perdoar não é tão simples. Mas o que Jesus fez por nós? A palavra diz que nele nós fomos perdoados. Nele nós encontramos o amor
mais profundo que poderíamos encontrar. É Deus assumindo a culpa que era nossa. É Deus assumindo as consequências do que eu e você fizemos, o pecado. E não só assume a culpa, como paga a dívida da culpa. Jesus tem perdão para você. Existe perdão disponível para todo aquele que crê. Paulo vai dizer a Tito que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Você sabe o que a palavra graça significa? Graça significa o favor de alguém na direção do imerecido. É quando alguém não merece ser amado. É quando alguém não merece ser abraçado. É quando alguém não merece ser tocado. A graça é o amor na direção do imerecível. Graça e misericórdia. Misericórdia é nós não recebermos o que nós merecíamos. Graça é nós recebermos o que não merecíamos. Misericórdia é nós não recebermos o que merecíamos. Graça é nós recebermos o que não merecíamos. O perdão nos dá isso. Graça e misericórdia. Vira para quem está do teu lado e fala assim: em Jesus temos graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Nós não recebemos a punição que merecíamos, mas nós recebemos uma herança que não merecíamos. Aleluia! Alguém pode me ajudar a explicar isso? Não faz sentido. É isso. Quando não faz sentido, é porque nós estamos falando da boa notícia do Evangelho. Não faz sentido. Nós tentamos explicar, não dá. Nós tentamos falar numa equação, faz isso e recebe aquilo, não dá. É de graça. É porque Deus quis. É porque Deus nos amou. Quando nós vivemos o perdão de verdade, nós somos liberados para uma vida bonita. A pastora Sônia sempre fala isso. Deus quer que você tenha uma vida bonita. E o que é uma vida bonita? É alguém que agora corresponde a tudo o que Jesus fez. A pergunta é: o que você faz com o que Jesus fez? Como eu vivo agora sabendo que Ele me libertou? Como eu vivo agora sabendo que eu tenho um novo destino? Como eu vivo agora diante dessa verdade do Evangelho, que é a boa notícia para uma vida toda nessa era e na que há de vir? Como eu vivo agora diante dessa verdade maravilhosa, que eu não sei explicar, mas que me atingiu com graça e misericórdia? Vira para quem está ali: e agora, o que a gente vai fazer? Como que vive agora? Sabendo que a boa notícia recheia toda a nossa vida, e não só 2025, mas Deus está nos abrindo os olhos para vivermos esse ano, um ano de boas notícias. Criança até acordou, desculpa gente. O que fazer agora? Como responder ao perdão? Eu queria chamar os músicos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo 36 até o 50. É uma passagem maravilhosa, onde Jesus, Ele está na casa de alguns homens, passando pela cidade ali da Galileia, e Ele está provavelmente ensinando, sentado à mesa. E no versículo 36 diz assim: convidado por um fariseu para jantar, fariseu era um religioso da época, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa.
Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, repete comigo assim, uma pecadora. Não faz sentido o texto dizer que era qualquer mulher, mas ele descreve que era uma pecadora. E uma mulher pecadora, com esse título, naquela época, provavelmente era uma mulher que vivia da prostituição. Era uma prostituta, provavelmente. Mas aqui o texto diz que ela era uma pecadora. E essa mulher pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume, que era um jarro, vamos dizer assim, de perfume, e colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, ela começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e o ungiu com perfume. Parece muito louco isso. Parece demais isso. Parece muito extravagante. Parece até desnecessário o que essa mulher está fazendo. E no versículo 39, ao ver isso, o fariseu, aquele religioso que havia convidado Jesus e as pessoas ali para sua casa, ao ver isso, disse a si mesmo: se esse homem realmente fosse um profeta, se esse homem realmente fosse Jesus, o Filho de Deus, se esse homem realmente fosse santo, ele saberia quem estava tocando e o tipo de mulher que ela é, uma pecadora. Esse era o rótulo dessa mulher, que segundo aquela época, classificava ela indigna de tocar Jesus, indigna de merecer Jesus, de poder receber de Jesus algo, porque a pecadora não podia, porque o pecador não podia tocar naquilo que é santo. Então respondeu Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. 500 denários era muito dinheiro. Um denário significava uma jornada inteira de trabalho. No versículo 42 diz: nenhum dos dois tinha como pagar essa dívida, por isso perdoou a dívida de ambos. Ou seja, o Senhor veio para... esse senhor que emprestou o dinheiro veio para pegar o dinheiro de volta e nenhum deles tinha como pagar. E então ele perdoou a dívida dos dois. E a pergunta de Jesus é: qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele que a dívida que foi perdoada era maior. Então Jesus disse: você julgou bem. Em seguida virou para aquela mulher pecadora e disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas próprias lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Ela não se importou com a sua estética, com a sua vaidade, enquanto você talvez nem ligou para a minha presença. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou um perfume nos meus pés. E não era qualquer perfume, era um vaso de alabastro de perfume. Provavelmente toda a riqueza que aquela mulher tinha, ela derramou aos pés de Jesus. Provavelmente era um valor comparado, os estudiosos dizem, a uma aposentadoria. Tamanha era a grana que aquela mulher estava gastando aos pés de Jesus. Ela não tinha outro plano depois daquela ação. Ela não tinha outro futuro depois daquela ação. Ela gastou tudo porque viu um valor maior. No versículo 47 ele diz: portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, vá. Esse texto mexe demais comigo,
Porque aquela mulher foi adorar a Jesus, porque ela compreendeu o tamanho dos seus pecados, e por isso entendeu o tamanho do perdão. Porque o texto diz que quem pouco ama, pouco foi perdoado. E essa expressão é: quem pouco entende o tamanho do perdão, pouco ama. Quem pouco entende o valor do perdão na cruz do Calvário, pouco corresponde. Então o que tem de gente tentando corresponder sem antes entender, o que tem de gente tentando cantar e orar sem antes receber desse amor. Porque o Evangelho é o perdão que nos libera para amar. Você foi perdoado, por isso você ama. Você foi amado, por isso você ama. Você foi reconciliado, por isso você reconcilia. Você foi tocado por paz, por isso você é pacificador. Você foi cheio, por isso tem algo para dar. Mas aquela mulher gastou tudo o que tinha, porque entendeu que foi muito perdoado. Ele me perdoou, eu não era digno. Sabe o que aquela mulher encontra no final de tudo? Depois de gastar todo o seu dinheiro, depois de gastar talvez a sua imagem, depois de gastar o seu status, depois de ser taxada como pecadora, como indigna, sabe o que aquela mulher recebeu no final de tudo? Uma boa notícia: a sua fé te salvou. Vá, a tua fé te salvou. Eu creio que Jesus quer se revelar a nós dessa forma nesses dias, para que ao crer nele, nós vivamos salvação de verdade. Salvo dos nossos pecados, salvos do nosso passado, salvos de tudo o que nós fomos atingidos e que nos trouxe até aqui cheio de coisas ruins. Jesus quer te salvar hoje. Jesus quer te impulsionar a viver uma vida ainda mais de salvação hoje. Se você crê nisso, levanta aí no seu lugar, vamos orar juntos. Eu não sei como você chegou aqui, se você veio a convite de alguém, não sei se você tem frequentado aqui, mas talvez você nunca percebeu que Jesus era tudo o que você precisa. De que esse Deus que nós cantamos final de semana após final de semana, que nós ouvimos na mensagem da palavra final de semana após final de semana, que esse Deus, mais do que um evento, Ele quer ser a boa notícia durante todos os dias da sua vida. Ele quer te salvar, Ele quer te perdoar e liberar você para uma nova vida. E talvez você chegou aqui como uma causa perdida, desesperançoso, angustiado, desanimado. Mas Jesus quer te salvar de você mesmo. Jesus tem vida e vida eterna para você. Se você talvez esteja aqui e nunca entregou a sua vida para Jesus, se você nunca reconheceu que Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Redentor, Ele é aquele que pagou a sua dívida quando você não merecia nada e você não tinha valor algum, Ele morreu por amar você. Se você nunca entregou a sua vida a esse Deus, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, na galeria, vir aqui na frente. Eu sei que existem pessoas aqui que precisam entregar a sua vida para Jesus. Vamos lá, saia do seu lugar. Tem alguém? Levante sua mão aí onde você está. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, lá na galeria também. Vamos lá. Tem alguém? Aleluia, glória a Deus. Pastor Paulo vai orar com você. Tem mais alguém aqui embaixo? Mais alguém? Levante sua mão. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. E uma segunda oração que eu quero fazer tem a ver com essa última passagem que nós vivemos, que nós lemos aqui. Essa mulher entendeu o perdão e por isso amou de forma extraordinária. Eu creio que Jesus está chamando esta igreja para amar de forma extraordinária. Mas para isso você precisa entender o quanto foi amado. Se você tem o desejo
de corresponder a esse amor que te amou com tudo, e ao longo de 2025 você quer amar a Ele, amar o que Ele ama, amar pessoas, amar aqueles que estão perdidos, porque um dia você estava perdido e foi amado, como eu fui, como meu pai foi, como minha família foi. Jesus quer amar outros através da sua vida, através da sua adoração, através do seu vaso quebrado. Jesus quer te inserir em um plano melhor e maior, e que nesse ano de 2025 nós vivamos salvação todos os dias. Essa é a boa notícia que Ele tem para você. Se você quer se desafiar nesse ano a ser uma boa notícia, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você, para que você saia desse lugar com uma convicção madura no seu coração. Vamos lá, gente. Não é possível que essa mensagem não provoque você de alguma forma. Não é possível que o Evangelho não tenha essa capacidade de produzir um santo incômodo em você, de que talvez você esteja num lugar confortável, cômodo, e Jesus quer chacoalhar a sua história. Meu irmão, enquanto eu estou falando, existem pessoas com as mãos nos bolsos. Ei, não. Essa é uma verdade que nos liberta. Essa é uma verdade que nos impulsiona a vivermos algo maravilhoso. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão vivos aí? Esse é um apelo para todos nós. Mas existem pessoas que estão queimando por essa mensagem. Saia do seu lugar. Você que talvez esteja com a sua família distante do Senhor, os seus casamentos distante do Senhor, saia do seu lugar. Não aceite essa realidade, porque você é uma boa notícia. Enquanto nós cantamos, eu queria que nós orássemos por isso. Vamos lá. Jesus,